Olá, boa noite. Sou a Natália Racon Hernandes, da missão 117, e hoje irei falar sobre a estufa. Primeiro, eu achei importante falar sobre como funcionam a estufa, o que ela precisa, os elementos essenciais e os fatores que vão trabalhar junto com ela. Primeiro, temos que o fator do homem, o fator humano, o homem, que a estufa ela vai ser destinada para saúde mental e física e alimentação. E a ciência para a parte de pesquisa e desenvolvimento em Marte. E ajuntando o homem e a ciência, a gente vai ter que trabalhar junto a questão da sustentabilidade, visto que estaremos em outro planeta com recursos escassos. Então, a sustentabilidade e trabalhar com os recursos que a gente tem é essencial para a sobrevivência do homem e de todos os sistemas dela. Numa estufa, temos o isolamento térmico, temos que ter para não que haja a perca de todo o aquecimento, a irrigação, a ventilação, a umidade, uma tecnologia, a luz artificial e a questão energética para que tudo funcione em harmonia. Então, aqui, como seria um esquema, uma estufa, então temos os sensores de luz, as câmeras infravermelhas, que eu irei falar adiante. Vamos para o design interno. Eu usei a proposta do Ashi Hattori, ele foi de uma missão 57, eu usei o esquema dele, portanto, eu acrescentei mais 3 estruturas, aonde temos a estufa principal, uma estufa para culturas de verão e primavera, para culturas de inverno e outono e para fitoterápicos, que terá uma ligação com o centro de saúde. Então, primeiro vamos falar sobre a estufa principal. Eu fiz um modelo de uma estufa. Essa aqui são as saídas, ó, para o de verão, que é o laranja, de inverno, que é o azul, o verde escuro, que é para o fitoterápico. Então, na estufa principal, a gente vai ter o controle e bancos de dados da Imunosperma. Lá foi as imagens, aqui eu vou explicar um pouco. Lá teremos o controle de armazenamento de dados de todas as estufas. Então, vai ser estatística do cultivo, da qualidade da água, do pH, vai ser o controle de umidade, o aquecimento, a ventilação, o estado dos biosistemas. Também teremos o banco de gimnospermas, que é o germoplasma. Teremos o centro de pesquisas acoplado, a área de manuseamento e estudo das plantas, a área para polinizadores, que é essencial para a vida da maioria para todas as plantas, a hidroponia vertical e fotobioreatores para o cultivo de algas. Então, eu coloquei, por exemplo, nessa imagem, um banco de gimnosperma, que é essencial para o cultivo em Marte. Temos aqui, coloquei para simbolizar a questão da computação, temos aqui a hidroponia vertical e aqui uma polinização feita por uma pessoa. Vamos lá. A gente vai ter o cultivo de algas. Eu coloquei imagem de uma barrinha que é utilizada, inclusive, em estações espaciais, visto que temos a clorela, e que é uma alga muito importante. Ela tem altas taxas de proteína e de sais minerais. Ela é utilizada pela NASA. Ela é muito essencial para uma vida espacial. Então, vamos para o fator. Vamos, no caso, para as outras estufas. A estufa de verão e a estufa de inverno, temos o seguinte: ela vai ter mais ou menos o mesmo modelo. Ela vai ser circular deste modo, ambas serão subterrâneas, e você me pergunta por que ser subterrânea. A amplitude térmica de Marte vai de menos 125 graus até 22 graus, então é uma amplitude muito grande.
e que pode afetar as plantas. As plantas são organismos extremamente sensíveis. E o que vai ter nessas estufas? Aqui é o modelo que eu encontrei, que é da NASA, foi um protótipo da NASA que eu achei que era a essência do que eu havia imaginado. Então, temos a estufa de verão e inverno. Por conta da diferença de temperatura e umidade e luminosidade das culturas, eu terei uma focada para o verão para o verão e a outra para o inverno. E lá teremos o modelo de hidroponia, teremos braços robóticos, painéis de controle de temperatura, umidade, irrigação, qualidade da saúde das plantas e da água, agroponia e aeroponia. Aqui é um exemplo de plantas para o verão, para o outono, para o inverno e para a primavera. Tá? Por exemplo, o abacate do verão, o outono temos a banana prata, no inverno temos o caqui, temos na primavera o laranja, o mamão, é um exemplo. E depois a gente vai ter que eu utilizei também da apresentação da Benisa sobre a questão da horta, para fitoterápicos, e eu fiz um modelo que ligaria as duas estações. Então, lá serão cultivados, principalmente que são os fitoterápicos, que é a medicina natural. Então, seria também do modelo da hidroponia. Então, e teremos a aeroponia. Então, temos plantas exclusivas para da fitoterapia. Por exemplo, a lavanda e a camomila, que são calmantes, o hibisco, a cavalinha, diuréticos, a alcachofra para gordura no fígado, pata de vaca, que é para a glicose, chá verde para o colesterol, eucalipto para a questão respiratória, oliveira para a pressão arterial e açafrão anti-inflamatório, que são alguns exemplos que poderiam ter na estação. E temos também plantas que purificam o ar. Isso aqui foi também divulgado pela NASA. Temos, por exemplo, a aloe vera, e a aloe vera também é muito importante para tratamento de queimaduras. Caso também tenha ali perto da cozinha, perto de também é importante ter em todas as áreas da estação, do habitat, visto que ela é muito boa para casos de queimadura, já passar para aliviar. Também temos a orquídea samambaia e espada de São Jorge. Também temos as que purificam a água, por exemplo, a lentilha da água, elódia, alface da água e água-pé. São essas plantas. Então, vamos falar agora sobre as tecnologias que serão aplicadas nessa estudo. Teremos tecnologias, primeiramente, o sensor de câmera infravermelho, para o monitoramento da saúde das plantas, luzes de LED para fazer a questão do aquecimento e jamais substituiríamos o sol, mas para fazer a função do sol. Sensor de rega multiparâmetro para a corrente de água para analisar o pH, o ORP, o TDS. Também teremos o sistema de aquaponia, aeroponia e hidroponia, que eu irei mostrar a diferença nos próximos slides. Também temos os fotobioreatores para a produção de microalgas, que são essenciais também tanto para a alimentação e também para purificar o ar. Também temos a questão dos bioreatores, que principalmente para a purificação do ar. Temos o tratamento de urina e fezes, poderão ser reutilizados nas plantas como adubo e também água tratada. Teremos os braços robóticos, computadores para armazenamento de dados, sistemas de ventilação e de ar e regulação térmica. Efeito MOX, que é também para a questão para a filtragem do oxigênio, também já colocarei a imagem, filtro para a purificação do ar, biotecnologia em geral, o sistema de irrigação, vidros fotoelétricos, impressoras 3D para alimentos, como a carne impressa, que seria uma carne vegana, temos as panquecas, temos os lanches, que são tecnologias avançadas que temos hoje em dia. Temos um desidratador. O desidratador seria para pegar, por exemplo, a cenoura, fatiar e fazer chips de cenoura. Visto que é comprovado que a questão de você consumir muitas vezes alimentos
sejam crocantes para tratar a ansiedade. É muito bom. Vocês já podem ter percebido que muitas vezes vocês acabam comendo no momento de ansiedade e você vai estar comendo tanto os legumes produzidos na estufa, como também um lanche da tarde. Também temos estufas bacteriológicas e a captação e utilização da água. Aqui temos exemplos. Aqui temos a câmera de infravermelho. Eu coloquei um desenho para como seria mais ou menos. E aqui é o exemplo de como seria a imagem. O verdinho, a grama. Aqui a gente vai ter o bioreator. Esse aqui é da Hyper Giant, que ele vai fazer uma função de 400 árvores para a filtragem do processo do CO2, que vai ser essencial para a estação. Aqui temos um exemplo de uma impressora 3D fazendo comidas extremamente geniais, diferentes, e para não para o astronauta não enjoar muitas vezes da mesma comida, algo diferente, algo criativo, teremos as impressoras 3D. Aqui o exemplo de uma panqueca. Teremos aqui os braços robóticos, a hidroponia aqui, a aeroponia. Aqui temos o MOX, tanto ouvimos falado. Aqui temos para filtragem e tratamento de urina. E temos aqui 3 exemplos de LED. Esta LED, por exemplo, aqui, que é uma das LEDs mais recomendadas, que é o plasma de enxofre, visto que ela tem ela consegue fazer uma variação de temperatura muito grande. Só que ela é hoje atualmente ela não é, ela é muito, muito cara no mercado, por ter uma tecnologia muito avançada. Temos outras aqui, que é de iluminação HPS, lâmpadas de sódio de alta pressão. Temos aqui um exemplo de um sistema de circulação, visto que dentro de uma estufa, se o ar ele tem que estar sempre numa corrente, ele tem que estar sempre em movimento. E aqui um exemplo de um aparelho para medir o pH da água. Agora vamos para os recursos possíveis de gerar em uma in situ ou transportados da Terra. E eu separei. Gerar in situ, estruturas para colocar as culturas por meio de matérias trazidos da Terra e por impressão 3D. A bioenergia que teremos que produzir lá. A filtragem de ar e de água não é algo que conseguimos trazer de lá. Toda a água necessária vai acabar, então a gente tem que filtrar. Temos uma área de compostagem, por exemplo, para alimentos que muitas vezes não forem totalmente utilizados, que acabam estragando, a gente reutilizar eles como forma de adubo. Temos a área de reciclagem, campo de pesquisas com matéria-prima de Marte, por exemplo, a Terra, para tratar, visto que ela não é muito boa para se plantar, ela não tem componentes muito férteis, então você tem que fazer todo um tratamento. E trazer da Terra insetos polinizadores, por exemplo, abelhas. Aqui é um exemplo de abelhas. Temos as luzes artificiais, como eu já mostrei, como, por exemplo, o plasma de enxofre. Temos os organismos para a Terra, por exemplo, minhocas, estão desenvolvendo, inclusive, minhocas que consigam estar ali junto da Terra de Marte para mexer a Terra e para fazer toda a adubagem. Temos a germoplasma, que são os bancos germinospermas. Temos os fotobioreatores para a produção de algas. Temos sensores para água, plantas e etc., como os sensores infravermelhos. Temos as impressoras 3D limitistas de metais, entre outros materiais, para a produção por exemplo, algum braço robótico acabe quebrando, produzir um parafuso, produzir muitos desses materiais. Vamos para a gestão. Eu coloquei, temos o gestor da estufa, que é o líder, temos um astrobiólogo, um astroquímico, um astrobotânico, e nestes cargos teremos um cargo rotativo. Eu já vou falar mais sobre o cargo rotativo. Teremos, então, o perfil do astrobiólogo. O astrobiólogo ele tem que ser engenheiro de biosistemas, formação em botânica, biólogo, especialista em biomimética e biotecnólogo. Responsabilidades deste cargo: manter a qualidade e o rendimento das culturas, monitorar as plantas, responsável pela manutenção da estrutura, análise de dados e pesquisas. Então, ele vai fazer com
tudo funciona e vai monitorar, vai passando para os outros companheiros que, caso, trabalham todos. Então, temos também o astroquímico, ele tem que ter formação em engenharia química, tem que ser bioquímico, botânico, especialista em química ambiental. E ele vai ter responsabilidade de monitorar a qualidade da água, do ar, aprimorar os solos e ambientes controlados. Então, ele vai sempre buscar o rendimento e a qualidade das plantas, das culturas em geral. Evitar problemas e doenças, visto que muitas vezes pode haver a contaminação. Então, buscar sempre evitar isso e, caso ocorra, não deixar espalhar e tratar essas plantas. Também temos o astrobotânico, que vai ser um engenheiro agrônomo, biotecnólogo, especialista em agronomia, químico, e a responsabilidade dele é pesquisar e desenvolver modos de produção e cultivo, manutenção da estufa e da terra e manutenção das plantas. E temos o perfil do chefe da infraestrutura, que ele é. Todos os perfis, eles têm que ter um certo cargo de liderança, eles têm que ter uma competência, eles têm que ter a cooperatividade. E ele, em específico, ele tem que ser engenheiro agrônomo, botânico, biotecnólogo, bioquímico, químico, ele tem que ter formado em gestão ambiental, tem que ter a liderança, cooperatividade e competência acima de tudo, visto que ele vai instruir e relatar as pesquisas, ele vai planejar os cronogramas, ele vai evitar os problemas, ele vai tentar fazer de tudo para evitar esses problemas. Ele vai tentar revisar esses protocolos, coordenar rotinas diárias. Então, ele vai fazer todo um cronograma, ele que vai colocar todo mundo para funcionar, para que ninguém fique perdido e ter toda uma rotina, e supervisionar e caminhar as pesquisas. E temos o cargo rotativo. O que seria o cargo rotativo? Visto que estaremos num ambiente fechado, isolado, em outro planeta, sem muitas vezes uma previsão ou um tempo muito longo, o que seria o cargo rotativo? Visto que cada tripulante ele tem uma função, né? Ele tem uma função, por exemplo, ele é cozinheiro. Então, ele vai passar um dia com a gente, ele vai sair do cargo dele, outra pessoa vai entrar no cargo dele, ele vai vir para a área da estufa, onde ele vai aprender sobre os protocolos diários, eles vão aprender sobre a instalação em si. E também arejar a cabeça do estresse para atrair novos ares e manter a saúde mental em espaços alternativos. E caso ocorra alguma coisa relacionada à estufa em seu departamento, ele vai ter o conhecimento do que fazer. Do mesmo jeito que, por exemplo, o astrobotânico ele vai estar junto com os engenheiros na parte elétrica para aprender, caso haja problemas. E temos um programa de treinamento de astronautas em estrutura, como facilitar, ele tem que ter uma facilidade de tecnologias alternativas, ele tem que ter uma adaptabilidade, visto que pode acontecer diversos contratempos, então ele também tem que suportar o isolamento por tempo indeterminado, ele tem que ter uma independência das pessoas da tripulação, visto que se acontecer qualquer outra coisa, e que às vezes ele esteja sozinho, ele tem que saber se virar, mas ao mesmo tempo ele tem que ter a confiança dos membros da tripulação, ele tem que estar junto, porque senão vai ser cada um por si, então tem que ter um senso de união. E também a questão de manter a calma e racionalidade em situações de risco. Ele tem que ter ideia da sustentabilidade no espaço. Tem também ter um conhecimento geral de mecânica, uma boa convivência, liderança e foco. Como eu falei, lá irá se passar situações muitas vezes extremas, muitas vezes de vida ou morte, ele tem que saber lidar e ele tem que saber liderar. Então, eu coloquei alguns vídeos úteis para os astronautas e também para vocês. Temos sobre as 10 plantas purificadoras do ar, benefícios dos alimentos verdes,
medicinais e fitoterápicos. O que saber sobre elas? Essa é uma aula muito legal sobre a questão da medicina natural. Sobre a saúde mental, como plantas podem para atuar contra a tristeza e até mesmo depressão. E também sobre a espirulina e clorela, que são algas extremamente nutritivas para a nossa nutrição no espaço. Vamos lá. Sobre recursos necessários para 2 semanas de isolamento. Primeiro, um homem adulto necessita cerca de 3 litros de água por dia. Levando em consideração então que estamos em 5 pessoas e por 14 dias, teremos então, eu fiz a continha, vai dar cerca de 210 litros para consumo, para beber. E também sobre a questão do banho, a questão de higiene, que é essencial. Por exemplo, em 5 minutos de banho são utilizados em média 40 litros de água. Considerando 5 pessoas em 14 dias, teremos então 2.800 litros para banho em 2 semanas, se não necessário. E para o consumo, em média, de 2 a 2.300 gramas serão necessários para alimentação, então cerca de 161 quilos de comida. Agora, sobre a orientação a serem fornecidas das outras instalações. Então, temos a questão de fornecer, por exemplo, no cargo rotativo, tirando que a gente vai ensinar isso aos outros tripulantes, a rotina e protocolos da estufa, logística alimentar, energética e da água. Também teremos a rotina de produção de alimentos, teremos que produzir uma quantidade de alimentos para os outros tripulantes, então a gente tem que sempre manter uma produção. Também temos o treinamento de como manusear e cuidar da terra. Também a produção de alimentos, a importância da botânica para viver em harmonia com a saúde e a informações de como manter relações com as plantas. Por exemplo, eu achei um desenho muito legal das semelhanças nossas com as plantas. Somos muito semelhantes a elas. Então, se queremos cuidar da gente, a gente também precisa cuidar delas, com muito amor e carinho. Vamos lá, para os protocolos. Protocolo de rotina específica da instalação. Um monitoramento, claro, manutenção, análise e relatórios do dia e dos períodos, análise de contaminação, preservação do biossistema, a colheita e o cozimento ou pesquisa daquilo que foi colhido. Muitas vezes, o que foi colhido, muitas vezes ela pode estar contaminada ou ter acontecido algo que não esteja previsto, então vai para a parte de pesquisa. E aquilo que estiver bom vai para se transformar em alimento. Vamos para os protocolos de segurança. A logística de alimentos para casos de problemas e racionalizar a comida. Caso aconteça algo, por exemplo, teremos 4 estufas. Então, caso aconteça algo com uma delas, a gente tem as outras. Então, também serve como emergência. Então, temos a logística de alimentos para caso de aconteça alguma coisa, alguma delas tenha algum problema. Então, temos como a gente vai racionalizar. Planos de emergência. Temos que ter como fazer evacuação de uma certa estufa, caso aconteça algum vazamento. Temos que ter a prevenção de perdas. Essa prevenção de perdas, como eu falei, a gente tem que ter sempre uma produção para que a gente possa alimentar todo mundo. Então, se acontecer alguma falha, a gente tem que resolver isso o mais rápido possível. Então, a gente tem que fazer de tudo para prevenir. Então, eu estou trabalhando também com a identificação de falhas por crise, teoria de resolução criativa de problemas, técnica de resolução de problemas específicos em todos os campos da atividade humana, desenvolvido por Gerrit Altschuler. Desculpa, não sei falar muito bem. Esse programa, o CRIS, ele foi divulgado em 1940 pela antiga foi divulgado pela. Tá? Então, para que serve esse CRIS? Então, não é uma forma intuitiva de resolver problemas, é uma forma racional de como resolver. Então, é algo que eu achei muito interessante para trazer, que é algo muito trabalhado, inclusive, em estufas de altas tecnologias.
Então, protocolo de atividades ocupacionais, que eu acho que é uma das coisas mais legais de se ter em Marte. Então, vamos lá. Temos aqui que é a realidade virtual, jogos, por exemplo, que é um jogo de dança, jogos em equipe, que é ótimo também, uma sala de cinema, acho que muito bom para distrair, música, que é algo ótimo para relaxar, jogos. Só que se tiver algum brasileiro na tripulação, não jogue jogos de carta com ele. Você pode ter algum problema caso ele perca, então cuidado. Temos aqui também a questão de vasos. Como eu falei, como eu estou aqui também com a minha planta, ter a questão de plantas de estimação, cuidar da sua planta, que é algo ótimo, você vai estar cuidando de um ser vivo. Também clubes de leitura, aulas de pintura, cadeiras de massagem para relaxar, jogos interativos como de mímica, meditação, protocolo de microprodução de alimentos. Vamos lá. Então, a primeira coisa é reutilizar a água. Racionalização de energia. Não podemos gastar energia de forma desnecessária. Temos também a questão da compostagem, a logística de alimentos, política de sem desperdícios, reciclagem e eficiência de rendimento das culturas. Não podemos ter desperdiçar nada em Marte. Não temos um estoque assim, de comida que você vai até o mercado e compra quando acaba. Você vai estar num ambiente onde não se tem tudo com muita facilidade. Então, e a reciclagem? Estamos em outro planeta, não podemos desequilibrar o sistema dele. Protocolos para impressão 3D, produção de equipamentos para estufa como pá, vasos, baldes, irrigadores, carcaça de braços robóticos. Caso um braço, por exemplo, um braço robótico quebre, você tem que arrumar. Temos a impressora 3D e alguns instrumentos utilizados. E também a produção de alimentos para variar a alimentação tripulante. Por exemplo, eu coloquei o exemplo, caso de plástico, e aqui a comida, um hambúrguer. Você está com saudade de comer um hambúrguer? Vamos fazer um, então, na impressora 3D. A impressora 3D, as primeiras impressoras 3D foram feitas, na verdade, a partir do plástico. Então, hoje você já tem tecnologias onde você consegue fazer com um alimento, onde você vai ter os nutrientes necessários para fazer a comida. Vamos para o spin-off. Tecnologias de infraestrutura que poderiam estar em operação na Terra. Vamos lá. O desenvolvimento da estufa autossuficiente, sustentáveis de alta tecnologia, que são conhecidas como também a high-tech. Já coloquei ali embaixo. Qualidade, e elas mantêm a qualidade e rendimento para operar tanto em áreas agrícolas comuns, como em áreas extremas para condições de produção. Por exemplo, áreas extremamente quentes, áreas extremamente frias. Por exemplo, hoje temos uma estufa em áreas extremamente frias e para pesquisa também em áreas extremamente quentes. E a alta tecnologia para aumentar a eficiência em grandes estufas agrícolas, principalmente em estufas de alto custo, que é a high-tech, que sofrem com problemas de matriz energética, principalmente, visto que tem muitos equipamentos, tanto de sombreamento, de aquecimento, de irrigação, questão de luz, que muitas vezes, para você ter uma produção que não tem, porque você tem as estações. E tem estações que você não vai ter um desenvolvimento tão grande como em outras estações. Então, você tem muito uso da luz artificial. Vamos lá. Resultados que impactam a vida na Terra. Impacta a comunidade científica. Gente, vai sempre impactar. Isso é algo... Porque você está tratando de algo tanto lá, tanto no espaço, em Marte, como aqui, é algo essencial para a gente. Então, formas de produção para evitar desequilíbrio do ecossistema. Então, como a gente vai estar trabalhando com algo para que haja um equilíbrio em Marte, então a gente traz isso para cá. Porque hoje a gente tem muitos problemas na questão de contaminação da água por conta de produtos químicos utilizados.
Então, também temos o uso de recursos para eficiência agrícola, tá? Para que, por exemplo, temos áreas que não temos uma eficiência muito boa, são áreas, muitas vezes, de fome. Então, se você traz uma tecnologia para ter uma eficiência, uma produção, você pode resolver o problema de fome. Então, desenvolvimento para parâmetros para montar estufas, porque você tem várias formas de estufas, tem vários modelos. Então, você vai desenvolvendo uma forma que seja de várias e várias formas para vários locais do planeta, para vários tipos de climas, e assim por diante. Vamos lá, os impactos. Vamos lá. Beleza. Em Marte, eu acredito que a gente vai ter todas essas, tá? A fome, miséria e agricultura sustentável, que é algo essencial, senão a gente morre. Se a gente não tiver uma agricultura sustentável, a gente vai contaminar as plantas, vamos nos contaminar, vai ter fome e a gente morre. Então, a gente tem que cuidar disso. Então, isso vai ter em Marte. Então, a saúde e bem-estar, claro, fitoterápicos, é isso. Energia limpa e acessível. Teremos os vidros fotoelétricos, os bioreatores, indústria e inovação de infraestrutura. Não é uma infraestrutura barata, não é uma infraestrutura fácil de fazer, então você tem uma inovação que você, inclusive, vai utilizar na Terra. Igualdade de gênero, sim, teremos tripulantes, tanto homem quanto mulher. Teremos a água potável e saneamento, senão, como eu já falei, a gente vai morrer de fome e as plantas vão ser contaminadas. Então, como somos parecidos com as plantas, do mesmo jeito que elas querem água potável, uma água boa, então, é isso. Temos o consumo e produção responsável. Temos também ação contra a mudança global do clima. Tanto aqui como lá, a gente também não pode mudar o clima de lá, nós temos que ter esse cuidado. E parcerias e meio de implementação. Teremos pessoas de vários lugares dentro de uma estação. Então, você vai ter parceria, você vai ter amizade, você vai ter representantes de várias nações juntas vivendo em harmonia. Teremos agora os impactos na Terra. Então, no caso, eu falo a questão das tecnologias que serão trazidas na Terra com o desenvolvimento dessas estufas que poderão ajudar a chegar a esses objetivos. Desenvolvimento sustentável. Temos a erradicação da pobreza. Como eu falei, estamos desenvolvendo hoje estufas que para áreas muito quentes, para áreas de escassez de água, porque é isso que a gente vai estar vivendo lá. Então, para erradicar a pobreza, então, para ajudar, mesmo que seja uma estufa pequena, vai ser extremamente necessário. Temos também a fome e agricultura sustentável, também. Saúde e bem-estar. Comidas verdes para saúde e bem-estar é essencial. A educação de qualidade. Você me pergunta, mas o que tem a ver? Em áreas, se você traz você traz uma estufa, uma área agrícola, você começa a desenvolver a região, você começa a desenvolver economicamente, então você gera empregos, você gera toda uma estrutura, você gera cidades, você gera mão de obra, você gera muita coisa, então proporciona uma educação de qualidade, é uma coisa leva a outra. A igualdade de gênero também, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, mesmo que seja já algo caro, então está cada vez mais forma de ser acessível às pessoas. Trabalho decente, crescimento econômico, como eu falei, você trazendo uma estufa para áreas desfavorecidas, você vai gerar um crescimento econômico e trabalho. Indústria de inovação e infraestrutura, redução das desigualdades. Então, você está trazendo para uma área onde as pessoas não têm contato com a água, contato com alimentos, você vai estar trazendo isso. Então, como eu falei, a questão da educação e uma coisa proporciona a outra. Não é diretamente, vai levando. Também temos a questão
questão de emoção contra a mudança global e climática, como não utilizar produtos químicos que afetam diretamente a gente. Vida na água, como eu falei, produtos químicos, formas irresponsáveis e muitas vezes são mais baratas de se desenvolver, então acaba prejudicando a vida marinha e a vida terrestre. Se você tiver uma qualidade. Toda estufa, por exemplo, ela vai lá e pega de um modelo sustentável, como a gente está tentando implantar em Marte. Imagina quanto não vai mudar, quanta coisa não vai mudar. Então a vida terrestre fica, em todos os sentidos, vai melhorar. E parcerias e meios de implementação. Por exemplo, tivemos na década de 60, 70, a Revolução Verde, e os senhores acho que lembram dessa revolução que tivemos, não foi muito certo, não deu, não foi muito boa, mas acredito que se trazemos e transformarmos a questão desse tipo de estufa sustentável algo mais acessível, a gente pode ter a questão de parcerias por um bem maior. Tem algumas referências, só algumas, porque são muitas referências. A que eu mais me baseei foi essa tese de mestrado. Inclusive, eu indico muito que vocês utilizem, que é a metodologia TRIS, que eu falei mais cedo, junto com uma estufa inteligente e sustentável. Eu acho muito interessante para todo mundo ver que é algo muito, muito bom. Aqui está o meu contato. Ai, deixa eu arrumar aqui. Depois, infelizmente, caiu ali na terra. Devia ter ficado, mas não saiu. Meu Instagram é natalia.hernandes e o meu e-mail é nataliarasbun@gmail.com. Não tenho Twitter, nem Facebook, nem LinkedIn, então me desculpem. Então é isso. Essa é a minha apresentação. Agora eu abrirei para os outros postulantes.